Nessa aula vamos iniciar aqui os nossos estudos de leitura de fluxo avançado. E eu preciso apresentar para vocês dois conceitos, que é o conceito de frequência e intensidade. Esses conceitos vão servir para você conseguir ter uma análise objetiva aqui no Times and Trades, coisa que praticamente ninguém consegue te ensinar, aqui você vai aprender. Bora lá, iniciando. O primeiro conceito é o conceito de frequência. O que é frequência? Bata o olho aqui no Times and Trades e me diga, o fluxo é de compra ou é de venda? Você consegue ver muito mais ordens compradoras, né? Por mais que saia um lote grande aqui, não falando em quantidade de lote, mas falando em frequência de fato. É muito mais frequente ordens compradoras do que ordens vendedoras. Beleza? Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o conceito de intensidade, que é isso aqui. Vai ter momentos que vai sair, por exemplo, um lote à parte ali, simplesmente apareceu um lotezinho. Isso aqui não é intensidade. Isso aqui é intensidade. Veja que a tela está pintada de verde e com muitos amarelos, ou seja, com muitos lotes expressivos. Nesse contexto aqui, a gente tem uma frequência com intensidade. Quando eu falar que o mercado está com intensidade, vai ser isso, vai ser os dois juntos, frequências e intensidade. Por exemplo, aqui, não dá para dizer que é intensidade de venda. Por quê? Só tem um lote, isso não é intensidade de venda. Aqui está mais para compra quando somar tudo. Só dois lotes deixa completa esse de venda aqui. Não é isso que é intensidade. Intensidade não é simplesmente ter um lote grande. Intensidade é isso. É todos os lotes daquela frequência estarem grandes, serem fortes. Olha só, 1000, 115, 400, 65, olha só, 400, 300. É uma frequência, é frequente, com lotes intensos. Essa aí seria a nossa intensidade. Perfeito? Bora soltar aqui, vamos acompanhando. Olha só, saiu mais um lotezinho de venda, mas no geral, compra está esmagando. A gente pode ver aqui, ó, total comprador. Total comprador. Total comprador, não tem conversa. Olha só, bastante watts. Aqui começou a ficar um pouquinho mais fraco, né? A gente viu que começou a perder um pouco de energia. Mas, ó, de forma geral, muito mais compra do que venda. E em peso de lotes, a maioria dos lotes grandes estão a favor da compra. Então, temos aí frequência e intensidade. Olha só, frequência vinda. Olha quantas ordens saíram aqui sem sair nenhuma ordem de venda. Consegue perceber isso? Olha, continua. Saiu agora uma outra agressão de venda, a compra já cobre de novo. Agora começou a ficar um pouco mais misto, mas ainda está mais para compra. Legal, então uma pausa aqui agora. Vamos lá, o que a gente está vendo no mercado aqui agora? Tirando o tamanho de lotes, você consegue me dizer com clareza se é um fluxo de compra ou se é de venda? Não consegue, está difícil, está confuso. Por quê? Porque o fluxo está misto. E agora eu vou explicar para você nosso terceiro conceito aqui, que vai ser o tipo de comportamento ideal do mercado. O que acontece? Os movimentos eles se iniciam apenas com frequência. Depois esses movimentos ganham intensidade e com isso o movimento fica mais rápido. Mas depois essa intensidade ela começa a se esvaziar e ficar só na frequência. Depois que está só na frequência, começa a ficar misto, igual a gente está vendo aqui. Depois que começa a ficar misto, começa a aparecer mais fluxo de venda do outro lado. Começa a aparecer uma frequência na ponta contrária. E depois ganha intensidade na ponta contrária e o mercado reveste totalmente. O que isso significa? Isso significa que você consegue fazer uma condução muito assertiva, identificando a perca ali de determinado fluxo. Pô, estava com bastante intensidade, perdeu a intensidade. E aí? Mas perdeu a intensidade em qualquer local? Onde perdeu essa intensidade? Ah não, está na região de resistência. O que você espera de uma resistência? Entrar fluxo vendedor, não é isso? Mas você espera também que a compra tente romper aquela resistência. Chegou na resistência e você viu que a compra perdeu força, a intensidade compradora esvaziou, em vez de ficar a intensidade para os dois lados, em vez de ficar aquela briga,
Opa, liga o sinal de alerta. Parece que a compra não está querendo mais continuar jogar para cima. Bateu na resistência, sumiu a intensidade, começou a aparecer fluxo misto. Segundo sinal de alerta, opa, está começando a inverter o fluxo. Você já pode fazer uma parcial, já pode zerar dependendo da situação. Mas você consegue ter uma visão ali muito objetiva, muito nítida do que está acontecendo no mercado. Eu vou soltar aqui pra gente, vamos acompanhando aí. Olha só. Misturou, né? Tá bem misturado aqui o mercado. Bem misturado, bem misturado. Olha só. Bem misto. Não tá nítido mais aquele movimento de compra. Não tá mais nítido. Na verdade, se você observar bem, o mercado já está mais para venda agora do que para compra. Olha bem. A frequência está mais vendedora do que compradora. O mercado está brigando na região de resistência? Sim, na região do bola-bola. Bora lá, aproveitar aqui e explicar o que é esse bola-bola. Bola-bola é esse preço fechado, 4.900. Ele é um suporte ou uma resistência psicológico. Por que psicológico? Porque às vezes determinado banco simplesmente fala assim, ó, se chegar no 4.900 eu vou zerar. Um ponto fechado. Às vezes também um cliente liga para um broker de mesa e fala assim, ó, seguinte, se bater no 4.900 você zera a operação. Na verdade o cliente nem vai falar 4.900, nem vai dar as casas decimais, já vão dizer logo, se o dólar bater 4,90 você zera. Se o dólar bater 4,80 você compra. Os preços fechados, entende? Não tem nenhum fundamento técnico isso. É puramente psicológico. As pessoas pensam nesses números e tomam decisão em cima deles. Entende? Diferentemente do ajuste. O ajuste não é um ponto psicológico, é um ponto técnico. Porque todo mundo que comprou ontem, que vendeu ontem, estão posicionados no ajuste. Isso é um fato. É técnico, é palpável. Realmente tem gente ali se preocupando com aquilo. Diferentemente desse ponto aqui, não tem ninguém posicionado aqui. É simplesmente um ponto psicológico. As pessoas podem querer tomar decisão em cima disso. É sim um ponto de suporte e resistência, mas tem que ter essa diferença entre ponto psicológico e entre ponto técnico. Maravilha? Vamos soltar, acompanhando aí. Olha só, ficou misto, ganhando agora um pouco mais de força vendedora. E tá o mercado ali, naquela briga. Acelerar um pouco aí pra gente não ficar muito tempo aqui. Beleza, tá brigando. Olha só, misto, né? Um pouco mais para compra. Chegou bem próximo da região ali de resistência. Misto. Compra, venda. Agora ficou mais legal para compra aqui. Mas está na região forte de resistência ainda. Brigando. Aqui a gente está vendo que a compra está realmente tentando jogar o mercado para cima. Olha só quantos lotes saíram. Mas aqui podemos ver que no 99 saiu muita ordem e não conseguiu deslocar o preço. Então isso está acontecendo uma defesa através do book. Lembra que o book não tem o poder de mover o preço, mas tem o poder de travar o preço? Quando que o preço vai se mover? Quando faltar liquidez em determinado nível de preço, não é isso? E aí, o que eles podem estar fazendo? Consumir os lotes deles. Vamos lá, eles colocaram 10 lotes. Compraram. Consumiu esses lotes deles aqui. Eles vão lá e colocam mais 10 de novo. Compraram. Pô, eles vão lá e colocam mais 30. Vão dificultando o mercado, colocando ordens ali em cima, dificulta o mercado de conseguir subir. Foi isso que aconteceu nessa região aqui. Muita renovação de lotes. Saiu 9.000 contratos e não conseguiu fazer grandes movimentos. Se você for pegar por nível de preço, está tudo aqui abaixo de 1.000. Então esses 9.000 contratos era para ter movido no mínimo 9 ticks. 9 níveis de preços aqui. Não aconteceu. Então o book está defendendo. Mas eu não quero focar nisso agora, quero focar mais aqui na leitura do Times mesmo. E em geral, estamos aqui com frequência e intensidade compradora. Mas foi bom isso acontecer, que a gente já viu aqui que só ver demanda, só ver agressão não é suficiente. Tem que ter a leitura do book também para você ter realmente exatidão. Fique tranquilo, a gente vai estudar sobre o book
nas próximas aulas, tá? Legal, brigando um pouquinho aí. A gente viu o mercado meio que caindo, mesmo com o fluxo comprador. Isso é devido ao book, tá? Olha só, legal. Veio com intensidade, 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 intensidade. E o mercado agora está perdendo aquela intensidade e voltando para a frequência. Olha que interessante, voltando para a frequência. Isso é um lote grande de venda agora. Não tem mais intensidade compradora. Sem intensidade compradora até o momento. Começando a aparecer agora um pouco mais de frequência vendedora. Sai um ou outro lote grande de um lado, de outro. Agora começando a ficar muito mais nítido pro lado da venda. Saiu daquela briga toda que tava, aquela mistura, né? Começando a ir mais pro lado da venda. E o mercado já está com um book de venda superior. A gente viu muita agressão sair e não conseguir jogar o mercado para cima. Se eles ficarem mais fortes agora na agressão, o mercado vai cair. Seria um bom sinal de entrada para a gente, tá? Bora lá, limpei aqui o Times 3, tá? Fica mais nítido a visão. Serão dois lotes grandes. Frequênciazinha vendedora saindo. Voltou a ficar misto. Fluxo meio confuso, meio naquela. Mas olha só. Sem bastante tempo já, sem lote de intensidade. Vamos acompanhando. A gente viu, ficou um pouco brigando nessa região, igual eu expliquei. Brigando de intensidade com intensidade, por quê? Porque é uma região de resistência. A compra querendo subir e a venda querendo cair. Então fica aqueles lotes batendo um no outro. Depois perdeu aquela intensidade, voltou para a frequência. Ficou um pouco mais misto. Agora a gente está vendo já. Está misto ainda, mas indo um pouco mais para a venda. Agora totalmente frequência vendedora. Ganhando já intensidade vendedora. Executou exatamente aquele padrãozinho de reversão que eu falei. O mercado entra frequência, ganha intensidade, aí se for na região de resistência, pode ter aquela briga, né, de intensidade contra intensidade, ficar naquela. Também ter defesa através de booking, igual a gente viu aqui. Depois, perdeu aquela intensidade, volta para a frequência, pode ficar uma frequência mista, e depois investe com frequência para o outro lado, seguida de ganho de intensidade. É o mercado daquele boom para baixo. Perfeito? É isso. Não vou me estender muito. Essa foi a aula e eu te vejo na próxima.